Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, garante que a fase mais crítica da guerra contra o Hamas está praticamente finalizada, o que não significa o fim do conflito e muito menos uma estabilidade no Oriente Médio, porque já há um alvo futuro, que é o Líbano. Enquanto isso, o Gallant, responsável pela defesa do país, se reúne com membros de alto escalão da parte militar dos Estados Unidos e houve notícias não muito positivas, alegando que os americanos não têm certeza se vão conseguir apoiar da maneira como Israel quer em uma eventual guerra contra o Hezbollah. Sobre Israel, a gente tem algumas notícias não muito positivas, vindo de imagens que foram compartilhadas acerca de alguns supostos abusos que as forças militares israelenses podem ter cometido na Cisjordânia, discutir exatamente o que isso significa para a diplomacia em Israel, e ao mesmo tempo algumas notícias perigosas na Rússia. Enquanto a gente tem a região do Daguestão, ali no Cáucaso da Rússia, sofrendo ataques que foram incentivados por disputas religiosas e que talvez tenha, segundo a Rússia, uma interferência dos Estados Unidos por trás, financiando esse racha social dentro da Rússia, a gente tem a garantia, a partir dos ataques que foram feitos pela Ucrânia, utilizando as chamadas munições cluster, as bombas de fragmentação, com autorização, anuência e até mesmo planejamento dos Estados Unidos. Ou seja, os americanos foram responsáveis por ataques diretos em Sevastopol, áreas de civis que causaram mais de 150 mortes. A Rússia promete uma resposta já para esses ataques planejados pelo governo Biden. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue no Instagram, @prof_Ricardo Marcílio, e recado rapidinho da nossa parceira do canal. A bota Thunderbell é muito versátil, feita para uso urbano, tático, trilhas e até mesmo com EPI, pois possui CA. Possui um sistema anti-perfuro feito de material balístico que protege seus pés de pregos, vidros e outros objetos perfurantes. A sua palmilha garante maciez e conforto similar a um tênis, mas tem muita resistência na sua construção, com solado colado e costurado que resiste até 300 graus. O couro no book é fácil de limpar e a bota é muito ventilada, garantindo extremo conforto. É 100% nacional e vem com 180 dias de garantia contra defeitos de fabricação. Então clica no link que está na descrição e usa o cupom para um desconto especial para garantir já a sua bota Thunderbell. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu falei para vocês na nossa introdução, o Benjamin Netanyahu, ele anunciou, o que pode ser um alívio, mas nem tanto assim, que o fim das operações militares de maior intensidade na região da faixa de Gaza estão praticamente finalizadas. Segundo ele, porque os objetivos estão sendo estabelecidos, pelo menos o que ele considera a primeira fase dos seus objetivos, o que não significa uma estabilização do Oriente Médio, muito menos o fim do conflito na faixa de Gaza, hein? Eu, particularmente, já até adiantando, acho que a finalização dessa primeira fase, mais violenta, segundo ele, não tem a ver necessariamente com os objetivos de Israel, tá? Pode ser que sim, mas de novo estou especulando com vocês. Mas sim, com um conflito que se aproxima, que é mais perigoso para Israel do que somente entre aspas, né, na faixa de Gaza, que é um conflito com o Líbano, com o Hezbollah. Mas, segundo as palavras do Benjamin Netanyahu, o primeiro momento está sendo estabelecido, os objetivos estão sendo cumpridos, e quando essa primeira fase terminar, não deixou claro exatamente quando que vai terminar, só fala que está próximo, ele vai deslocar militares para a posição ao norte da faixa de Gaza, algo que meio que já condiz com o que ele estava falando, e que vai continuar negociando com Hamas para obter a libertação dos israelenses que ainda estão, no território de Gaza. Por que eu acho que isso... ele também fala sobre a volta dos civis palestinos, tá? Que os civis palestinos que foram deslocados, porque lembra, quando Israel começou suas operações na faixa de Gaza, ele começou vindo do norte, aí passou pela cidade de Gaza, Khan Yunis, e hoje você tem quase 1,5 milhão ali de civis, misturado com membros do Hamas, tal, confinados ali em Rafah. Por isso que as operações estão sendo tão criticadas assim pela comunidade internacional, não exatamente porque é contra o Hamas, mas sim muito porque é contra, ou pode pegar em áreas de civis palestinos. Percebam que a gente tem uma confirmação, que era uma coisa que já era especulada, ele só confirmou, que Israel tem o objetivo de manter um domínio militar na faixa de Gaza. Ele alega que vai ser só uma preocupação defensiva, militares posicionados no norte para fazer com que Israel esteja protegido de futuros ataques de alguns membros ali palestinos.
Até porque, não dá pra gente esquecer que na semana passada, a gente teve membros de elite também de Israel garantindo que o Hamas nunca vai acabar. Porque o Hamas, mais que um grupo, uma milícia, um grupo armado, um partido político, quer o que você queira, né, todas essas coisas juntas, é quase uma ideia de resistência, muito radical, tá? Não estou concordando, mas por parte dos palestinos. Mas uma ideia de resistência violenta às ações israelenses, que não aceita a existência do Estado de Israel. Então, mesmo que você acabe com as lideranças do grupo, a ideia ela ainda vai continuar existindo. O Netanyahu foi contra e garantiu que a guerra só acaba quando o Hamas for finalizado também, né? Mas ele garantiu, pessoal, então, essa questão militar, que é uma coisa que ele já tinha falado no passado, inclusive, olha, a gente vai manter o domínio militar, mas do ponto de vista governamental, você pode ter ali um conjunto de civis palestinos com representantes da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes, tá certo o quê, né? Ele chama isso de Estado palestino? Acho que não, né? Porque quando a gente fala de um Estado, você precisa ter autonomia territorial, e quando você tem um domínio militar estabelecido por um país, outro que é Israel, não há domínio territorial, você não tem o controle exatamente das suas fronteiras nacionais. Mas enfim, pessoal, ele falou sobre isso e deu a entender que agora, a partir desse momento, a grande preocupação vai ser o Líbano, que tem ali um grupo chamado de Hezbollah. Percebam que, além disso, as críticas foram fortes em relação ao Biden. Eu falei para vocês nos vídeos passados que é até uma preocupação da administração Biden, porque em julho está programada uma visita do Benjamin Netanyahu a Israel para falar com o Congresso. Não sabe se ele vai se unir também com o Biden, penso eu que sim, né? Algum tipo de visita deve ser marcada entre chefes de governo, né? Espero eu que isso seja feito. Mas para o Congresso americano ele vai falar. O Netanyahu, ele está bastante chateado, utilizou esses termos mesmo, tá? Com as sanções e as punições que foram aplicadas pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos, no passado recente, ele impediu que a venda de bombas fossem utilizadas para Israel, alegando que essas bombas poderiam ser disparadas contra áreas de aglomeração de civil. E aí, de novo, né, não que os americanos se coloquem a favor do Hamas, não é isso, mas que ataques de Israel nesse sentido poderiam pegar muito em civis. E há uma pressão, tanto do Oriente Médio, como da população, geralmente mais jovem, mais de esquerda, mais progressista, mais a favor dos palestinos, que o Biden não estava cometendo, não estava criticando os abusos do Netanyahu. Então Biden fica naquela corda bamba de criticar os supostos abusos israelenses, mas ao mesmo tempo agradar a parte do eleitorado democrata, que também é inclusive judeu, tá? A gente sabe que vários judeus ali dos Estados Unidos são democratas. É uma situação complexa, tanto do ponto de vista geopolítico quanto do ponto de vista diplomático. Então Netanyahu pediu para que as sanções sejam levantadas, que não sejam mais impostas, porque está prejudicando Israel ainda mais com os próximos objetivos. Quais? Líbano. A gente tem Yoav Gallant, que é o responsável pela defesa de Israel, agora nos Estados Unidos, se reunindo, pessoal, com chefe de Estado americano, se reunindo com Lloyd Austin, se reunindo com William Burns, diretor da CIA, basicamente para tentar estabelecer como vão ser as próximas fases na faixa de Gaza, com anuência, autorização, concordância dos Estados Unidos, mas também, principalmente, em relação ao Líbano. E eu diria que as notícias não foram muito positivas. Se no primeiro momento, eu até trouxe para vocês que os americanos eles tinham prometido cooperação com Israel em uma eventual guerra contra o Líbano, não foram essas palavras públicas que essas figuras trouxeram. O chefe do Estado-Maior do conjunto dos Estados Unidos falou que ele não sabe se vai conseguir defender Israel a partir das forças americanas, porque alega que os americanos eles estão envolvidos em outros processos no globo, é a questão da Ucrânia, é a questão do Mar da China Meridional, são muitos processos ao mesmo tempo, além das próprias questões do Estado americano, né, da defesa americana, e que também um eventual conflito contra o Hezbollah poderia envolver não só o Irã, que é um grande aliado do grupo, mas todo o chamado eixo da resistência. Sempre falo para vocês, se Israel está com dificuldade, talvez não militar, porque militarmente a superioridade ela é inquestionável, mas do ponto de vista diplomático, do ponto de vista de possíveis sanções internacionais, é o Netanyahu sendo punido pelo TPI, é a Corte Internacional de Justiça, colocando que Israel está praticando genocídio, enfim, né, contra a população palestina. A gente tem que lembrar que o Hamas é um grupo minado, galera, é um grupo que está cercado, que não tem apoio internacional. Bem diferente do Hezbollah, que é uma milícia, um grupo armado, um partido político de um país reconhecido internacionalmente, que conta com muito mais militantes, com muito mais poder, com muito mais foguetes, mísseis, capacidade de ataque, principalmente com a anuência, com a parceria dos iranianos.
Tanto que o Hezbollah colocou que ele tem capacidade de atingir todos os pontos do território israelense, e os americanos falaram que não tem certeza se o Iron Dome, o Domo de Ferro, vai ser capaz de coibir todos os ataques ou futuros ataques do Hezbollah. Então, por isso que eu falei, eu acho que essa fase mais, enfim, né, da faixa de Gaza, tem muito mais a ver com o deslocamento de tropa que Israel vai precisar para essa possível guerra, ou até mesmo provável guerra contra o Hezbollah, do que exatamente porque, agora sim, beleza. Porque já falou, né, o Hamas ele tem que ser destruído para continuar com a existência do grupo, de Israel. O próprio Lloyd Austin, que tem a ver, né, relações ali, liderança do Pentágono, também garantiu que não tem certeza se os americanos vão conseguir necessariamente apoiar Israel. Ou seja, Biden, talvez não levantando as sanções, pelo menos as bombas ali, com não apoio direto dos Estados Unidos, isso pode ferir um pouco Israel e até mesmo deixar uma certa reticência. Pô, será que Israel teria então capacidade de lutar contra o Hezbollah? Contra todo o Líbano? Que pode se envolver no conflito sim, tá? Porque é um partido político reconhecido pelo Líbano, ou por todo o eixo da resistência? É uma questão que se coloca, mas os próximos dias devem ser bem desestabilizadores para o Oriente Médio. Enquanto isso, galera, a gente tem umas imagens rolando em relação a algumas operações que foram feitas na Cisjordânia. Foi uma operação contra alvos terror, por parte de Israel. Houve trocas de disparos, é fato, e ali você teve uma imagem, e eu sempre falo, isso no mundo da geopolítica, a imagem conta demais. Aparentemente, num intenso ali, né, não posso falar as palavras no YouTube, tá? Troca de disparos, a gente teve uma pessoa que é considerada como um terror, enfim, né, por Israel, que foi alvo de um ataque. E aí, ele e os seus comparsas ali, né, e sua família inclusive, pediu uma ambulância, Israel não convocou, colocou ele no capô do carro e começou a levar esse cara, aparentemente talvez para um hospital, enfim, para que ele fosse tratado. Só que isso circulou o mundo, né? Tá vendo? Olha como que os palestinos tratam, aliás, os israelenses tratam os palestinos. E esse tipo de imagem, forte, chocante, independente de qual motivo seja, tá, pessoal? Não estou defendendo ou atacando aqui a medida. Mas isso vai rodar o mundo e vai fazer com que Israel, que já é altamente alvo, crítica da comunidade internacional, seja ainda mais pressionado. Então são essas pequenas imagens que moldam a opinião pública internacional em favor ou contrário a Israel. E eu diria que esse pegou bem pesado contra o país. Outra notícia, galera, bastante relevante, tem a ver com a região do Cáucaso. Para quem não sabe, o Cáucaso é uma região que se estabelece ali no sul da Rússia, que conta com Daguestão, Chechênia, mas também alguns outros países, como Azerbaijão, Geórgia, Armênia, né? É uma região, inclusive, bastante estratégica. Alvo de gasodutos, oleodutos, reservas de combustíveis fósseis. Você tem disputas ali geopolíticas com Azerbaijão, favorável aos turcos, Armênia, que era favorável à Rússia, agora aparentemente está se aliando um pouco mais à OTAN e saindo da Aliança de Defesa da Rússia. Ao mesmo tempo, a Geórgia, que tem movimentos separatistas, autônomos, Abcásia, Ossétia do Sul, é uma região assim de extrema tensão. E até mesmo para a Rússia. A Rússia, ela tem conflitos sim religiosos no seu país, principalmente entre os islâmicos e os cristãos ortodoxos. É fato, galera, isso não é, né, invenção da minha cabeça, isso sempre existiu. Por exemplo, nesse momento, a gente tem a Chechênia, até com liderança do Kadyrov, sendo uma aliada da Rússia. Mas não exatamente porque os chechenos, de maioria islâmica, gostam dos cristãos russos ortodoxos ou gostam do Putin. E sim porque o Putin, de maneira comum, chefe de Estado, que tenta unir todo o país, pensou, pô, a gente já fez uma guerra contra a Chechênia, já perdemos a Chechênia, depois vamos lá, reconquistamos a Chechênia, e esses caras não gostam da gente. Então Putin deu uma certa autonomia, repassou quantidade de verbas para o Kadyrov, que hoje até luta em favor dos russos na guerra contra a Ucrânia, por exemplo. O grande substituto do grupo Wagner, liderado pelo Prigozhin, em algumas ações na própria Ucrânia, foi a Chechênia do Kadyrov. Mas percebam, é muito mais um conjunto político do que exatamente porque as diferenças entre cristãos ortodoxos e islâmicos foi resolvido. Constantemente na Rússia nós temos protestos de cristãos ortodoxos contra a construção de mesquitas e por aí vai. Então os islâmicos, sim, se sentem oprimidos. Tanto que quando rolou o ataque no Crocus City Hall, aquele atentado terror, enfim, que foi praticado pelo grupo, eu falei pra você, cara, poxa, há motivo? Não tô justificando, pelo amor de Deus, não é isso, né? Mas há motivo geopolítico para que isso acontecesse? Sim. Os islâmicos, via de regra, ainda mais esses mais não gostam do Estado da Rússia porque o consideram como um opressor. Além de tudo, consideram que a Rússia apoiou o governo do Bashar al-Assad contra as tropas do
né, enfim, que estavam na Síria e também no Iraque. Então havia motivo. E dessa vez o que aconteceu? Numa dessas porções do Cáucaso, que é a porção do Daguestão, a gente teve ataques. Os números eles são um pouco imprecisos ainda, tá? Falta fazer uma validação maior. Mas a gente fala, pessoal, de 5 homens que atacaram sinagogas, igrejas e também um posto policial, causando cerca de 20 mortes. Depois disso, algumas brigas começaram, e aí, até em uma cidade chamada de Derbente, uma das mais importantes, tá? Teve ataque contra igrejas, inclusive reconhecido como patrimônio da Unesco, e também a vilas tradicionais de judeus. Ou seja, um conflito se estabelecendo, eu diria que inicialmente por questões religiosas, só que a Rússia alega que isso é claramente uma intervenção ocidental, baseada no que eles chamam de revoluções coloridas, ou as próprias intervenções. A ideia da Rússia é que os Estados Unidos, ou o próprio Ocidente como um todo, OTAN, enfim, estaria financiando esses grupos islâmicos para que eles atacassem cristãos, judeus, causassem um racha na sociedade russa e isso desestabilizasse o país. Como eu falei, professor, isso é verdade? É muito difícil a gente saber. Qualquer tipo de confirmação ou não confirmação que eu fizesse para vocês estaria sendo altamente leviano. Porque sim, os americanos fazem interferência? Claro que fazem. Pô, cara, o próprio Euromaidan, que foi a manifestação ali em 2014, né? A época que a Ucrânia não entrou para a União Europeia por pressão da Rússia, a gente teve a Victoria Nuland, que era uma secretária de Estado dos Estados Unidos, distribuindo lanche para os manifestantes. Será que os americanos contribuíram para o Euromaidan? Claro, e fazem isso com financiamento de partido político, propagandas e por aí vai. Não que a Rússia e a China não façam o mesmo, também fazem, faz parte da guerra híbrida, tá? Não tem bonzinho nesse sentido da geopolítica internacional. Mas pode ser sim que os americanos estejam financiando para que os ataques aconteçam agora, no momento de conflito de guerra da Rússia. Os Estados Unidos não se manifestaram nesse sentido. Vocês acham, pessoal, que assim como a Rússia alegou, teve algum tipo de interferência americana na questão? Deixa aí nos comentários. Mas outra questão que também pegou bastante também está ligado a ataques que aconteceram na própria Rússia. Nesse final de semana, a Ucrânia ela atacou Sevastopol. Sevastopol é um porto, inclusive uma área até turística, tá? Tem praias, tal, enfim, que turistas estão. E também um porto até mesmo militar, com ali que você tem bases, enfim, que são estabelecidas pelos russos. É na região da Crimeia, da Península da Crimeia. Esse ataque, ele contou com 5 mísseis Ataque-MS, mísseis cedidos pelos Estados Unidos, mísseis que dependem do tipo, né, podem ser até de longo alcance, que foram disparados contra Sevastopol. Desses 5 mísseis, a Rússia conseguiu interceptar perfeitamente, aparentemente, 4, e o quinto, quando foi interceptado, ele contava com munições cluster, também conhecido como as bombas de fragmentação, que quando elas são explodidas, né, elas liberam outras várias mini-bombas que ficam explodindo. Existem vários tipos, tá, de bombas de fragmentação. Nesse caso, eram bombas explosivas, destrutivas. Geralmente, não é que isso é proibido pela comunidade internacional, mas há um acordo feito por mais de 100 países que proíbe a comercialização desse tipo de munição. Inclusive, o Brasil é um dos produtores, tá, de munições cluster. Nesse ataque que aconteceu, cada um alega uma coisa. A Rússia fala que foi um ataque deliberado contra civis, que tinha intenção, inclusive no próprio dia, que é um dos dias mais sagrados para a religião cristã ortodoxa, que eles conhecem como o Dia da Trindade, um feriado sagrado, feriado ortodoxo, um ataque coordenado pelos ucranianos. E, na verdade, não só pelos ucranianos, mas também pelos Estados Unidos. Vamos entender o porquê. A Ucrânia fala que não. A Ucrânia fala que o objetivo era somente militar. Só que como os russos interceptaram o ataque exatamente em cima das praias, houve ali deliberadamente ações contra civis, mas não era a intenção dos ucranianos. A intenção era atingir somente pontos militares. Só que, claro, quando você usa bombas de fragmentação, que lembrando, a Rússia também já utilizou no conflito, tá? Você não tem 2 problemas. Primeiro que você não tem controle exatamente de onde que essas mini bombinhas de fragmentação vão cair no território. Outro ponto, explodir a maior míssil, cara, é uma coisa até que dá para acontecer. Agora, todas as outras elas também vão acabar explodindo? É uma questão que se coloca. E se elas não ficarem, elas vão ficar no terreno? Isso pode causar problemas depois, em civis que vão estar pisoteando aquele solo? São todas questões que, por isso, que geralmente não é de bom tom utilizar esse tipo de questão, tá? Esse tipo de equipamento. Só que a Rússia
Mais do que culpar os ucranianos, está culpando os Estados Unidos por quê? O que a Rússia alega é que os mísseis táticos ATACMS com essas ogivas de fragmentação, elas foram programadas por especialistas dos Estados Unidos, que são os únicos que têm essa capacidade, utilizando satélites americanos e até mesmo um RQ-4 Global Hawk, que é um drone que estava muito próximo à Crimeia. Ou seja, fez todo o mapeamento, fez toda a logística de ataques. E por isso, uma resposta será dada. Essa resposta será dada, eu não sei se ele estava falando uma resposta aos Estados Unidos, que segundo a Rússia foram quem planejaram todas as ações, ou aos ucranianos, de mais de 100 civis. A questão é que a Rússia falou que algum tipo de resposta será dada. Vamos tentar inverter um pouco o processo? E aqui, de novo, não estou julgando quem está certo, quem está errado no conflito, estou analisando as questões geopolíticas envolvidas. Vamos imaginar que, sei lá, o México está em uma disputa contra os Estados Unidos. Uma guerra. E aí, o México utiliza algum tipo de míssil russo na península da Flórida. Ah, professor, mas a Crimeia dos ucranianos e tal. Hoje é considerado como os russos. Não sei se exatamente por motivos sólidos, mas é domínio russo, tá? Aí, você teve um ataque na península da Flórida, que foi coordenado por militares americanos, que causou mais de 100 mortes de civis americanos na Flórida e que houve a anuência, a concordância com inteligência de satélite, drones, até mesmo a programação das munições sendo utilizados na Flórida. Isso é uma interferência da Rússia, é um ataque da Rússia na Flórida ou um ataque do México, dessa eventual coalizão que eu fiz aí com vocês? Essa é a discussão que se coloca. A Rússia fala que não tem dúvidas que foram os americanos que planejaram e que dispararam contra o território russo. Qual tipo de resposta vai vir disso? Eu não acho que vai ser uma resposta direta contra os Estados Unidos, porque isso desencadearia uma coisa muito pior, claro. Mas é para ficar preocupado porque é a corda, é o elástico, é a tensão aumentando cada vez mais. Como vai ser a resposta da Rússia, hein? Lembrando, pessoal, que houve críticas até da própria ONU, tá? A Comissão dos Direitos Humanos da ONU alegou que esse tipo de munição, apesar de não ser proibida pela comunidade internacional, não deveria ser utilizada em áreas onde você tem uma grande concentração de civis. E que ela pede encarecidamente para que Ucrânia e Rússia se mobilizem junto com os outros 100 países que assinam um tratado que proíbem a utilização desse tipo de munição cluster seja utilizada no campo de batalha. A questão é, como que a Rússia vai responder aos ataques em Sevastopol? Deixa aí nos comentários, galera. Quero saber a sua opinião. Do mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.